Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, tive a alegria de conversar com um primo muito querido, Felipe Barreto, triatleta, engenheiro e sócio de uma das fintechs de maior crescimento do Brasil. Fintechs, para quem não conhece, são empresas que utilizam a tecnologia para oferecer serviços financeiros de maneira inovadora. Felipe, de fato, é multiesportista e apaixonado por aventuras na natureza. Entusiasta da biotecnologia e de energias renováveis, ele é super curioso e muito habilidoso. Em seu canal do TikTok chamado Equilibrando, ele compartilha suas incríveis invenções tecnológicas com quase 19 mil seguidores. Num bate-papo pra lá de bacana, ele fala de suas questões sobre o uso da tecnologia em favor da sustentabilidade e de como vê o nosso papel enquanto indivíduos e sociedade na construção de um mundo mais verde. Se você gosta de um papo construtivo, você vai amar esse episódio. Com vocês, Felipe Barreto. Ei, Felipe! Tudo bom, Ana? Muito bem-vindo ao Bom é o que te faz bem. Pô, muito obrigado pelo esse convite aqui. É um prazer estar aqui conversando, tendo esse papo leve com você. Muito legal! Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que nesse momento da tua vida te faz bem? O que me faz bem começou já pela pergunta mais complexa, assim, né? Não é uma resposta trivial, o que te faz bem. Mas eu acho, Ana, que é um conjunto de fatores, né? O que me faz bem não é só uma felicidade barata, momentânea, curta ali. Acho que a felicidade tá mais para uma maratona do que para um sprint. E seguindo essa lógica, o que me faz bem é olhar para trás e ver todas as dificuldades, todos os trajetos, todas as amizades, todas as conquistas que gradativamente eu vou conquistando, né? Longe de ter conquistado todas assim, mas eu acho que a jornada vai me fazendo bem. Tem um livro que eu gostei muito, que é a The Molecule of More, tipo a molécula do mais, que é a dopamina. O que ela fala? Pô, a dopamina joga na sua corrente sanguínea ali, você fica feliz, fica exaltado, mas só que essa felicidade, ela é barata, né? Ela é de curta duração. Então, por exemplo, quando você come um doce, libera muita dopamina. E tem o oposto ali, que é a serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade mais a longo prazo. Então, eu acho que, tipo, o que me faz bem é, aos poucos, ir para esse caminho aí da serotonina, né? Das amizades, do exercício físico, da alimentação boa, da paz interior. Então, isso é o que me faz bem. Muito legal, muito legal. E como que isso foi mudando? Eu sei que você é muito novo ainda, mas esse conceito, né, de estar bem, ele vai mudando aos poucos, né? E a gente vai construindo e entendendo aquilo, né? Como é que foi essa evolução para você? Eu acho que a evolução para mim foi no sentido mais de, poxa, de questionar, né, a trajetória que eu tava indo, o que a, a sociedade julga como felicidade, né? E aí eu fui entendendo que, poxa, não é experiências de curta duração, não são viagens, não é um poder financeiro que eu comprar um carro, uma casa chique e tudo mais, né? Então, eu acho que aos pouquinhos eu fui tentando
uma felicidade um pouco mais consistente, sabe? Um pouco mais compartilhada. E essa é a trajetória que eu quero ir aos pouquinhos, né? Então, uma felicidade comunitária que não só esteja relacionada a eu, mas as pessoas que estão em volta de mim, sabe? Então, é um pouco complexo falar disso, né? Mas eu acho que a felicidade genuína tem a ver com o ambiente que você tá, né? Com as atividades que você faz e muito menos do que o que você tem, né? Exatamente. Da forma que eu entendo, pelo menos, é mais daquilo que a gente é do que o que a gente tem, né? E aquilo que a gente é uma junção de fatores, né? Então, a sociedade também te molda, as pessoas que você convive também te moldam, o meio que você está inserido também te molda. Então, eu acho que, no final das contas, é uma junção de fatores ali que, aos pouquinhos, tem que ir culminando para uma felicidade mais verdadeira. Uhum. Então, você comentou que não é uma viagem, não é uma coisa específica, né? Você lê isso de uma forma que é a tua rotina, o teu dia a dia, que vai te fazer bem de uma forma consistente, é isso? Eu leio. Ano passado eu fiz uma trilha de 4 dias até Machu Picchu. E nessa excursão que a gente fez, tinha uma frase que era central da excursão, que era The journey is the destination, sabe? Então, assim, pô, a jornada é o destino. Não é simplesmente você chegar a Machu Picchu, que são aqueles 1, 2 horas que você está em Machu Picchu, que faz a viagem, que faz a felicidade, né? Então, para mim, isso reflete muito o que que é a felicidade, o que que é a vida, né? The journey is the destination, né? Então, assim, a jornada é, por si só, o que faz valer a pena tudo, né? Então, não tem objetivo de chegar com 80 anos e ter aquela série de checklist completo, visitei tais lugares, tais outros lugares, né? Então, eu acho que é a jornada, no final das contas. Eu concordo contigo. Me conta mais sobre Machu Picchu. Eu conheço muita gente que fez o caminho de Santiago, conheço gente que fez a subida do Monte Roraima, que é ali próximo, né? Assim, perto da divisa com o Peru. Mas Machu Picchu eu não conversei com ninguém ainda que tenha ido lá. Me conta como é que foi. Poxa, eu gostei muito, muito mesmo. Foi uma das melhores experiências que eu tive, assim, de viagens, até de forma mais reflexiva, assim, né? Mas eu cheguei em Cusco, que é uma cidade super histórica, foi uma das cidades que os europeus chegaram e já dominaram ali, era uma cidade super forte inca, então tem partes da cidade que ainda refletem o período ali dos incas, né? E aí você pega um ônibus, vai até o início da trilha ali, cento e pouquinhos quilômetros no total, deve ser mais um pouco menos até. E aí a trilha em si, elas foram feitas pelos Incas. Então a trilha toda é de pedra, muito bacana, e é patrimônio da Unesco. Por ser patrimônio da Unesco, não é permitido nada motorizado passando por cima dessas pedras, nem animais, né? Então, por exemplo, não pode colocar um animal carregando as malas, as bagagens ali, as mochilas no caso, né? Para você. Então a expedição ali são 8 turistas e tem uma galera prestando um suporte para esses oito turistas, porque quando você vai dormir, as barracas, tudo que você precisa ali de alimentação e tudo mais, não está presente no local. Então tem que ser levado, né? Então a expedição é muito bacana, porque além dos 8 turistas, tem mais os guias, mais as pessoas que vão ajudar a carregar. Poxa, até banheiro a gente tem que levar o banheiro para lá, sabe? Porque não tem lá, então, poxa, tem que carregar tudo em cima das costas ali. É um trabalho meio árduo ali, né? E durante o caminho você vai passando por vários sítios arqueológicos incas, que também tem todo o seu charme, né? Você consegue realmente parar, tem menos gente, você consegue ver um pôr do sol ali no sítio arqueológico inca. Então, esse caminho ali, ele foi mais importante para mim, né? Mais satisfatório do que propriamente chegar em Machu Picchu ali, sabe? E além disso, as trocas, as experiências que você tem com as outras pessoas que estão nessa trilha também é muito bacana, né? Então você vê, por exemplo, pessoas mais idosas fazendo essa trilha que tem tempos diferentes, né? Tem respiração diferente, tem músculos diferentes ali, né? Não consegue ir tanto no ritmo, mas segue, vai adiante. Então você tem que entender que o grupo é heterogêneo, né? E, poxa, tá tudo bem, sabe?
Então para mim, foi muito bacana, não só a parte arqueológica ali dos incas e tudo mais, mas a parte comunitária das outras pessoas, das trocas, das risadas que eu tive ali, né? Então eu sei que a Santiago Compostela é uma coisa mais sozinha, que normalmente as pessoas fazem, né? Então uma jornada mais interior ali. Para mim essa trilha Inca foi uma coisa mais comunitária, sabe? Foi muito bacana ir perguntando para os guias, poxa, qual que é a sua fonte de renda quando não tem isso? Quando aconteceu o Covid? Como que funciona a família? Ah, sabe? Então, assim, foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça. E outra coisa que abriu muito a minha cabeça é a quantidade de comidas diferentes que tem lá, né? Então, por exemplo, só de milho tem várias diversidades que você não encontra aqui, né? Que não é comercialmente viável. Então, tem uns milhos, poxa, tamanho de um polegar, assim, grandes, milho roxo, milho, sabe? Então, foi muito bom ter essa experiência ali. Em Cusco foi onde eu comi melhor, assim. A gastronomia de lá é fenomenal. Dizem mesmo que a comida peruana é muito boa, né? E os É muito milhos é boa. muito interessante como tem variedade de cor que a gente nem sabe, né? Uhum, é. Isso é uma Porque não é coisa, comercialmente viável, né? Tipo, algumas desses milhos e tudo mais. Demora muito para produzir e aí fica é, muito caro, sabe? mas é a maneira com que a gente comercializou a agricultura também, né? Que leva com que a gente não tenha essas variedades, porque o que eles pretenderam com tudo isso foi que a agricultura desse mais volume ao invés da diversidade. Então, foi um caminho que eles tomaram aí, sei lá quando, no passado, e decidiram que esse milho que rende mais seria o milho. É, Então, é a questão da qualidade versus a quantidade. A gente pensa que o milho é só aquele amarelinho. E tem o milho mexicano também, que é o milho branquinho, que eles fazem as tortilhas, que também a gente quase não vê, que é também é. outra qualidade de milho, né? Enfim. Se for olhar assim, a alimentação, tem várias coisas que antigamente a gente tinha várias diversidades, hoje é cada vez menos. Batata também. Então, no Peru tem diversidade de batata gigantesca, batata roxa, batata mais amarelada, tem coisa que eu achei até que era abobrinha, não é batata, sabe? Que tive a oportunidade de comer lá. Poxa, muito boa. Quinoa também. Nossa, a alimentação lá faz bem, né? Pois é. Mas essa questão de uma agricultura indo cada vez mais para poucas variedades, né? É uma questão muito que me intriga muito, sabe? Porque, por exemplo, né, como a agricultura de grande massa, latifundiária e tudo mais, você consegue fazer mais barato e consegue pulverizar isso para mais populações mais carentes e tudo mais, né? E do outro lado, você tira muitas outras espécies que poderiam fazer bem, né? É. Então, é Mas, sempre. mas sabe, isso é um paradigma grande que a gente precisa quebrar. Na verdade, a monocultura, ela fez esse marketing de que seria mais barato e que conseguiria atingir o maior número de pessoas. Só que, na verdade, isso é uma estratégia de curto prazo. Isso é o que eles não sabiam, acho que agora a gente está começando a descobrir que essa estratégia é de curto prazo e que ela não é sustentável. Então, as monoculturas, principalmente os grandes latifúndios, né, estão empobrecendo o solo, porque a diversidade é o modelo natural, né? Se a gente for pensar na natureza, lá na floresta, como é que cresce tudo? Tudo junto e misturado. É uma coisa alimentando a outra, e a diversidade é que traz o que é mais nutritivo. É a diversidade que está no solo, dos micro-organismos, de todos os insetos, né? Do que é parte do ecossistema e a variedade das plantas. Aham. A regeneração, que é a agricultura regenerativa, que é o conceito que está sendo muito falado agora, é o conceito de trazer a diversidade de volta, porque a diversidade é que vai promover a sustentabilidade. É, sem dúvida. A diversidade de espécies, diversidade de micro-organismos ali, sem dúvida, favorece menos a extração de nutrientes do solo, né? Um ciclo mais renovável ali. Mas eu fico realmente me questionando. Eu gosto muito dessa parte de ciência, tecnologia por trás da agricultura e por trás de fontes energéticas, né? Eu fico me questionando se a gente já não atingiu o limite
máximo desse ecossistema todo equilibrado, né? Então, por quê? Se a gente for pegar hoje 1/3 do nitrogênio que está no nosso DNA, que vem da nossa alimentação, né? Que o nitrogênio é a principal nutriente ali das plantas, então NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, mais os outros micronutrientes, né? 1/3 desses nutrientes não vem de uma origem ali natural, digamos assim. O que você tinha antigamente? Você tinha esse ecossistema funcionando, regulado e tudo mais, com essa reposição do nitrogênio de forma mais natural, morria um inseto ali, morria um animal, esse nitrogênio era incorporado novamente para o solo. Depois a gente teve uma era que até os Estados Unidos lutou muito por ilhas ali no meio do oceano, onde essas ilhas você tinha muita fezes de aves no geral, né, que tinha muito nitrogênio. Eles pegavam esse nitrogênio e colocavam no solo para voltar esse nutriente ao solo, né? E o que aconteceu, né? Em 1900 e pouquinho, um alemão chamado Haber inventou um processo com a amônia se transformava em nitrogênio de novo, né? E foi esse processo que fez uma das revoluções agrícolas nossas, que possibilitou a gente colocar muito mais nitrogênio no solo de forma, poxa, artificial, mas tirou a fome do mundo, né? Então, assim, eu fico muito na dúvida se essa aplicação dessa tecnologia, com certeza, possibilitou uma produção agrícola muito maior, mas será que se não tivesse tido ela, a gente conseguiria ter tido esse equilíbrio? Quantas pessoas, teoricamente, poderiam estar passando fome se não tivesse isso, sabe? Então eu fico muito questionando, assim, qual que é o limite entre uma agricultura, entre uma sociedade completamente orgânica e natural, e onde que uma tecnologia pode ser incorporada ali, lógico que com determinados equilíbrios, e lógico, também vai ter impacto, mas só que com uma gama de produção maior, né? Então, eu acho que é o mesmo dilema ali poxa, transgênico, né? Transgênico, tipo, lógico que a gente não tem tanto estudo ali, mas muitas áreas que é difícil produzir, com alguns transgênicos a gente consegue produzir, né? Então, assim, Eu vou te é dar uma a minha discussão opinião. intensa, né? Eu vou te dar a minha opinião. Eu conheço uma história por trás da questão do nitrogênio e de como que, na verdade, ele acabou na agricultura. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos ficou com uma quantidade grande de nitrogênio que era usado nos armamentos. E Uhum. aí, por conta disso, as pesquisas começaram e eles descobriram que então poderia usar isso na agricultura. Então foi assim que o nitrogênio com fertilizante Sim. sintético surgiu, né? E Não foi começou. pelo bem, né? Não Não foi foi. pelo bem. O Haber era um nazista e ele fez muita coisa mal ali, né? É. Com certeza. Então, é difícil a gente dizer, né? Como que teria sido se fosse diferente? Ninguém vai saber como que teria sido. Mas eu acho que agora a gente tem a oportunidade de usar a tecnologia. Claro que a gente vai usar a tecnologia, porque ninguém vai regredir, né? Mas usar a tecnologia do jeito certo. Que existe sim potencial, se a gente observar a natureza e copiar os modelos, a gente está usando a tecnologia, está usando a ciência com um entendimento maior do que a gente tinha antes, mas observando. Eu acho que essa era tecnológica, ela tomou um rumo da gente achar que porque a gente evoluiu tanto tecnologicamente, a gente tem mais condição de entender esses processos. E na verdade não, porque esse conhecimento milenar e ancestral que os nossos indígenas tinham, que os incas e os maias e os astecas tinham, né, os aborígenes lá na Austrália. Então, esse conhecimento ancestral ele já existia, esses povos já comiam, não existia fome naquela época. Então não é por isso, né? Isso eu acho que usar a tecnologia do jeito certo, mas tendo a humildade de reconhecer que essa sabedoria milenar ela está aí e que a natureza tem a forma que é a forma mais certa de fazer. Que se a gente observar e copiar esse modelo, eu acho que esse é o caminho. Não de não usar a tecnologia, mas usar a tecnologia de uma forma diferente, com mais humildade. Porque as pessoas estão falando agora uma coisa que eu acho absurda, de inclusive sintetizar proteína animal em laboratório. Espera aí, não precisa chegar a tanto. Tem muita forma da gente usar a tecnologia.
numa forma inteligente, mas tendo a humildade de entender que o processo natural é o processo certo. Isso é o que É, eu penso. Ana, poxa, eu acredito tudo que você falou ali, eu concordo com tudo. E eu vou numa linha muito de, poxa, equilíbrio, né? Então, eu acho que a tecnologia consegue equilibrar muito com a natureza, com esses processos milenares e tudo mais, né? Então, o que que eu enxergo, assim, a evolução da humanidade, no geral? A gente era caçador-coletor, e tinha ali uma gama de variedade imensa ali, tanto de animais quanto de frutas, nozes e tudo mais, então você tinha uma alimentação melhor. E aí a gente deixou de ser nômade, né? Começou a ficar em cidades e tudo mais, e começou a ter forte a monocultura, e nossa alimentação, de certa forma, piorou bastante, porque a gente teve menos variedades, né? E isso veio até o século passado ali, a nossa alimentação estava com pouquíssimas variedades, né? Hoje você não é mais, a sociedade não tem como mais ser caçadora-coletora, depende ali de uma agricultura bem mais forte, de uma produção bem mais forte. Hoje você, poxa, em qualquer lugar do mundo consegue ter acesso a superfoods, né? Então, poxa, hoje aqui no Brasil a gente tem acesso a mirtilo, né? Aqui no Brasil a gente tem acesso a quinoa, aqui no Brasil a gente tem acesso a tantas outras variedades que até então a gente não conseguiria ter acesso, e a gente consegue por conta de uma tecnologia, por conta de uma adaptação climática, né? Então, assim, várias dessas culturas a gente conseguiu incorporar nossa alimentação, né? Com adaptações climáticas, algumas delas até com manipulação genética, né? Não no sentido de manipular explicitamente o gene, mas ir selecionando aquelas variedades que se adequam mais, né? Ana, não sei se você já deu uma olhada, mas nas pinturas dos alimentos antigamente, como é que eles eram? Você já viu como é que era uma cenoura? Era bem pequenininha, assim. Como é que era um tomate? Era completamente diferente. Uma melancia, poxa, tinha mais caroço do que tudo, sabe? Então, eu tendo a acreditar que a gente tem que ir para um meio termo, sabe? Então, vamos Eu, colocar a tecnologia, só que respeitando ali certas barreiras. exatamente, isso eu acredito demais. Mas o que você falou da questão da cenoura, né, da questão da melancia, isso é tudo parte desse movimento, da quantidade sobre a qualidade, né? Então, assim, o transgênico, ele nasceu por causa disso também. E aí sim eu acho que é um campo grande para a gente usar a tecnologia, é entender as formas orgânicas de produzir que não precisam de pesticidas. Esse é um campo que é sensacional. É descobrir como que esses insetos reagem e sobrevivem e achar esse equilíbrio entre as espécies dessa cadeia que vai trazer o rendimento que a gente quer nas plantações, de o que quer que seja, sem precisar da gente usar os pesticidas e herbicidas. Então, esse é um campo da tecnologia que eu acho que assim é o campo do futuro, porque a gente Tem um sabe canal, que né, assim, as pesquisas todas estão mostrando o tanto que a gente come de resíduo de pesticida. Ah, e voltando à questão da cenoura, muito interessante, porque como eu comecei a plantar minha horta, né, então eu vejo isso. O pepino, por exemplo, ele parece o pepino bonitinho, mas tem um outro que é todo diferente, né? O tomate é a mesma coisa, vai ter um tomate que vai ficar maior, tem um tomate que vai ficar menor, tem um tomate que vai ficar com uma cara estranha, vai ficar torto. E a cenoura é a mesma coisa, né? A cenoura não vai ficar uma cenoura grandona, ela fica uma cenoura, cada uma diferente. As mutações genéticas e essa loucura pela forma perfeita, que eu acho que isso começou na alimentação e hoje a gente vê na sociedade como um todo, né? A questão da forma, da aparência, o botox, é o não sei o quê, que é tudo o quê? Para parecer bonito, né? Porque a maçã tem que ser perfeitinha, tem que ser vermelhinha, tem que ser redondinha, a cenoura tem que ter aquela forma perfeita, tem que ser grande, tem... Foi essa loucura que foi crescendo como normal, que hoje a gente acha normal ver todas as maçãzinhas iguaizinhas, vermelhinhas no supermercado. Isso não é a realidade da vida, né? Quando a gente planta e a gente colhe, a gente sabe como é que cresce tudo diferente, cada um tem um tamanho, a cor vai variar, e etc e tal. E é a questão da diversidade, de novo, né, que a gente está falando. Então, a diversidade e a qualidade vai ser diferente, mas a forma foi o que deram a ênfase. Então, virou o que a gente tem hoje. é,
Perfeito. Ana, eu tava outro dia aí no canal do YouTube e a pessoa desse canal é sensacional, né? Ela tem uma agricultura florestal, acho que esse é o nome, é o termo técnico, né? O que que ela faz? Ela coloca exatamente a espécie que tem que estar, no lugar que ela tem que estar, com o polinizador que ela tem que estar, no ambiente certinho, né? Então, poxa, ela vai colocando várias diversidades e ela tem um conhecimento tão grande que fala, poxa, para essa diversidade aqui, ou tem que polinizar na mão, ou tem que ter uma espécie aqui de abelhas, abelhas sem ferrão, né? Normalmente. Essa abelha com ferrão, ela foi importada da África, né? Não é nem a nativa. Mas o conhecimento dela é tão grande, mas tão grande, que conseguiu criar um ambiente ali dentro da fazenda dela completamente equilibrado, né? Então ela conseguia extrair o próprio fertilizante, era ali de compostagem e tudo mais, né? Eu achei sensacional, sensacional mesmo. Mas a dificuldade de replicar isso para outros contextos e a dificuldade de replicar a expertise dessa pessoa para outros contextos é muito grande, né? Então eu fico assim, poxa, isso é muito bom, isso definitivamente é um equilíbrio, mas eu acho muito difícil a gente escalar esse modelo, né? Sem ter uma instrução muito grande, sem ter uma presença muito forte ensinando isso tudo. E por outro lado, e já tendo um contraposto completamente diferente, né? Outro dia eu estava dando uma olhada numa empresa aqui de São Paulo chamada Pink Farm. O que ela faz? Ela é uma fazenda vertical, completamente artificial, com luzes artificiais, com nutrientes artificiais. O nutriente que está chegando ali não é de uma composteira ali, não é 100% ecológico, muitos desses nutrientes são sintéticos, né? E uma produção, tipo assim, grande, com folhas, com aparência ali completamente padronizada. E aí eu perguntei, tipo, poxa, será que isso realmente é saudável? E eu fui numa pesquisa a fundo sobre isso, né? Hum. Sobre, poxa, como é que tá a quantidade de nutrientes, dos micro e do macronutrientes? O que que eu cheguei na conclusão? É saudável, também é saudável, sabe? Mas só que não é saudável para o restante do planeta como inteiro. Por quê? Porque isso está dentro de um ambiente fechado, com ar-condicionado, com. Tipo, tudo bem que pode ter placa solar e tudo mais, mas só que você tem uma ineficiência energética muito grande. Por quê? Porque mesmo tendo uma placa solar, poxa, é 15% só do que bate na placa solar é transferida energia, né? O que bate na folha é muito mais, é uns 40, 50%, se eu não me engano, ali, que é convertido em ATP. Então, assim, por aspecto de saúde, 100% saúde, eu acho que os dois caminhos a gente consegue chegar ali num consenso, né? Mas a minha questão seria o seguinte, né? Como que a gente consegue, de certa forma, um híbrido, né? Como que a gente consegue colocar um pouquinho de tecnologia para conseguir escalar, principalmente quando a gente não tem conhecimento tão grande quanto essa dessa menina, né? E como que a gente consegue colocar um pouquinho de tecnologia para, de certa forma, a gente conseguir deixar mais barato, né, essa produção. Porque hoje, se a gente compra coisa orgânica, poxa, você vai no supermercado é muito caro, sabe? A gente ainda Então, não conseguiu. esse é um outro mito. Esse é um outro mito. Para essa questão do orgânico, é muito interessante falar de preço. E eu acho que o preço é mesmo uma questão de demanda, oferta e demanda. Porque a produção orgânica, ela de fato é mais barata. Por quê? Porque você não vai usar nenhum fertilizante sintético, então você não vai gastar com isso. Você não vai gastar com irrigação ou vai gastar minimamente com irrigação. Você vai fazer uma compostagem, quer dizer, que é uma coisa que não vai te custar nada adicionalmente além do seu tempo. Então, não existe nenhum motivo para que o orgânico seja mais caro. O que existe é que no sistema que a gente criou, como essas certificações são empresas que têm funcionários, que geraram os selos e criaram esses processos de certificação que são complexos, caríssimos, etc. e tal, a gente embutiu esse custo nesses produtos orgânicos, né? Então, essa que é a questão, porque a produção em si, ela é mais barata. A produção do orgânico é mais barata. Inclusive, essa foi a primeira entrevista que eu fiz no podcast. A primeira em inglês que eu fiz foi com um casal. Vou te contar então a história deles, que é fantástica. Eles têm um lote padrão, eles moram numa casa, o lote padrão aqui nos Estados Unidos tem sempre um quintalzinho, só que eles usaram todo o quintal deles, todo, cada centímetro quadrado do quintal deles é plantado.
mas é um quintal dentro da cidade, normal. Aham. Eles produzem tudo orgânico, que é o chamado permacultura, né? São as técnicas orgânicas de produção. Eles têm 5 filhos, eles, lógico, alimentam a família deles, eles vendem durante todo o verão no mercado, Que que tem todo bacana. sábado, e eles vendem para restaurantes. Então, quer dizer, eles têm uma produção que é suficiente para alimentar várias famílias. Não é isso que eu estou te E dizendo da sem uma área questão de tão grande assim, escalar? né? É, a questão de escalar é isso. Que o problema é que a mentalidade que a gente aprendeu da monocultura, de fazer grãos, porque na verdade a produção de grãos que a gente tem, aqui nos Estados Unidos também, mas no Brasil também é assim, que é o milho e a soja, a maior parte deles vai para alimentação animal, sabe? É, Então, é esse que é o grande tchan da gente entender que a gente tem terra suficiente para plantar e que esse é melhor maneira de fazer, porque na verdade, grande parte do que a gente produz, a gente não está usando para alimentar os humanos, a gente está usando para alimentar os animais. E aí a gente tem essa perda energética todinha, porque esse balanço energético é que a tecnologia tem que ajudar a gente a fazer e mostrar para as pessoas que esse balanço energético não fecha, que a maior parte da comida que a gente produz, a gente está alimentando os animais para a gente usar menos de 40% daquele animal para alimentar os humanos. Olha que loucura! Porque a vaca vai gastar tudo aquilo que ela está comendo para os processos fisiológicos dela, para criar o pelo, para ela viver, e uma parte pequena, 40%, vai para os músculos, que é o que a gente vai aproveitar. Então, esse balanço é. energético não fecha. E é por isso que a gente acha que a gente não tem terra suficiente para alimentar a população crescente do planeta. Errado. A gente tem. É que a gente não está usando a terra do jeito certo. Então, esse casal, eles são a prova viva de que a gente consegue, num pedacinho pequeno de terra, produzir o suficiente para alimentar muitas famílias, fazendo do Uhum, jeito certo, né? E aí concordo. eles Essa, comprovaram, eles falaram das técnicas que eles usam de fertilização, então eles têm o minhocário e fazer a compostagem fazem compostagem e tem o minhocário, e eles usam chips de madeira, que são aqueles em lascazinhas de cima da. madeira, que faz tanto a contenção de umidade quanto nutrientes, né? Porque as cascas de madeira têm muitos minerais, então enriquece o solo, retém, né, a umidade para não ressecar. Então eles praticamente não molham, porque os chips de E, madeira mantêm a umidade natural do e, solo. e replica o natural ali, né? Que esses chips de madeira, ou então folha seca, é o que naturalmente aconteceria na natureza, né? Então cai, Exatamente. naturalmente fica lá. E o pessoal coloca muito para conseguir isolar a cultura, assim. Então, poxa, isso é bom para ervas daninhas e tudo mais. Você coloca esse tipo de madeira e fica mais fácil manter essa cultura que você tá ali. Ô, Hum. Ana, mas você falou essa questão energética, faz muito sentido, né? Então, poxa, vamos supor ali que isso tudo vem do sol, né? Nossa principal fonte energética ali é o sol. O sol que está batendo nessa soja, potencial energético dessa soja, quando vai ali pro boi, depois a gente se alimenta do boi, você pegou, poxa, às vezes é menos do que 40, eu chutar uns 10% do que naturalmente bateu ali. E o que eu fico pensando muito é como que a gente consegue replicar uma situação que nem esse casal, que nem essa família teve no contexto brasileiro. A gente precisa ensinar muito, né? Não é trivial. Você tem que entender de vários pedacinhos ali, de várias peças desse quebra-cabeça para montar esse ecossistema equilibrado. Porque se não tiver equilibrado, vai muito inseticida, vai muita fertilização artificial e tudo mais, né? Então, isso é um desafio complexo da gente conseguir implementar como sociedade, né? É um desafio sim, e é um desafio grande, é uma luta grande, porque essas monoculturas são subsidiadas pelo governo, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Sim. E Então, é uma batalha grande. a monocultura, além dela ser subsidiada e tudo mais, pensar num microempreendedor que está trabalhando nessa, é muito mais simples para ele vender só um, porque ele sabe o preço, ele sabe o mercado, ele tem comprador e tudo mais. Numa agricultura agroflorestal, assim, você está produzindo várias coisas, né? Várias coisas
de uma quantidade relativamente pequena, né? Você tem que conectar com várias pessoas que estão comprando e tudo mais, você tem que ter um sentimento de preço do mercado. Então, além dessa parte de conhecimento, para deixar tudo equilibrado, você precisa também ter essa outra vertente de empresário, né? Porque, na verdade, a pessoa que vai lá é um microempreendedor, para conseguir ter essa sensibilidade de preço, ter essas pessoas comprando, né? Então, assim, com certeza é o mais saudável, mais ecológico, mas é difícil para os dois lados, né? É uma quebra de paradigma muito grande. Mas é muito interessante um livro que na verdade, eu escutei a entrevista do cara no podcast de um médico que foi meu professor, que eu gosto muito. Ele escreveu o livro que chama Lean Farm, que é usar o sistema de produção Lean, que é o Lean Manufacturing, que é o do sistema Toyota de Aham, produção, numa fazenda. Então, que massa. por que que é interessante o que você comentou com o que ele fala no livro dele? É exatamente essa questão da diversidade e de como colocar no mercado. Então, no sistema Lean, o foco é o cliente. O sistema é puxado, quer dizer, o cliente é a demanda do cliente que puxa a produção. Você conhece isso, né? Então, o que que ele fez? Aplicou exatamente esse princípio. Então, ele foi nos restaurantes, conversou com os chefs. O que que vocês querem que eu produza para o cardápio de Ele fez a vocês? demanda puxada. Aí ele fez a demanda puxada, então é isso que eu vou plantar. Então os chefes escolheram quais eram as espécies, os tipos de semente, exatamente tudo que eles queriam, e ele então fez. E aí então ele produz o que eles querem, ele já produz, já está vendido, porque ele já se comprometeu com esses restaurantes, e aí já estabelece o preço, enfim. Evita desperdício, lógico, porque ele já sabe que aquilo ali está comprometido. Então, acho que tem muitas coisas que a gente tem conhecimento e tem tecnologia para aplicar, mas tem que pensar um pouco fora da caixa, ou talvez uma Aham. caixa totalmente diferente, para poder achar esses caminhos. Mas esse livro desse cara eu achei sensacional, porque ele usa esse conhecimento e é totalmente válido para qualquer coisa que você pensar na vida, né? Então, assim, para quem é microempresário que tem vontade de atuar dessa forma, principalmente em São Paulo, imagina a quantidade de restaurantes que poderiam se beneficiar de ter um sistema como esse, né? E assim, o interior de São Paulo tem muita fazenda, tem muita terra. Se a gente conseguir levar esse conhecimento de permacultura, né, de agricultura sustentável, regenerativa, para o interior de São Paulo, a gente consegue alimentar o Brasil inteiro, Sem dúvida, sem dúvida. sabe? A Então, gente tem que assim, é uma potencializar, né? mudança, é uma mudança, mas é uma mudança que eu acho que aos poucos a gente consegue ir espalhando esse conhecimento. Você falou, tem que treinar muita gente, mas aí entra a tecnologia, eu acho que esse é o papel fundamental, que é a gente usar a tecnologia para espalhar o conhecimento. Porque hoje a gente é online, aqui a gente pode falar com milhões de pessoas. Você viu o tanto que o YouTube ensina de coisas e tanto de gente que fala de jardinagem no YouTube, sabe? É, Então, tem condição da gente espalhar esse conhecimento. Agora, lógico que vai ser um movimento que vai começar periférico, porque tem grandes interesses e grandes empresas. Então, tem que ser um movimento periférico. Mas eu acredito muito nele, porque eu acho que a gente, quanto consumidor, a gente tem esse poder. Então, quanto mais a gente comprar de coisas orgânicas, mais a gente vai conseguir, com a demanda aumentando, a produção aumentando, baixar o preço, né? E quanto menos a gente comprar dessas empresas que a gente não acredita que são boas, e quanto menos a gente suportar essas empresas com o nosso poder de compra, eu acho que é assim que a gente muda a estrutura do sistema. Mas não é fácil, não. não é fácil. E aí, Ana, volta a pergunta. Você que tem uma horta, um jardim super bonito aí, quais foram as dificuldades? O que você teve que aprender para deixar daquele jeito ali? O que É, que você teve que usar ali de conhecimento, de, por exemplo, para não usar inseticida, ou então para ter uma nutrição dessa planta mais saudável? Como é que então, você eu fez? tenho muito pequenininho, né? E eu estou aprendendo. Cada ano é um aprendizado diferente, né? Porque o ano passado, quando eu construí, eu coloquei terra comprada.
né? Esse ano eu já comprei menos, eu precisei comprar ainda porque eu não tive volume de composto suficiente para encher. Então, porque o solo ele desce, né? Eu fiz aquela caminha e é lógico que aí o solo desce, ficou muito baixo, porque o composto, o rendimento dele é muito pouco, né? Você precisa de um volume muito grande para poder não precisar comprar nada. E por mais que eu composte todo o meu resíduo orgânico, não deu volume. Então, eu coloquei o meu composto, mas eu tive que completar. Mas foi muito interessante, porque o meu composto nem tinha decomposto 100%. Então, nasceram coisas que eu não plantei. Foi muito engraçado esse ano. Eu tive 3 tipos de abóboras diferentes e eu não plantei nenhuma delas. Foram sementes ou que estavam no meu composto, Que ou massa. que foram, a gente fala self-seeded, né, que é que nasceu. E o tomate também aconteceu isso. Eu plantei 6 pés de tomate e eu tenho 10 pés de tomate, porque alguns apareceram, começaram a crescer, eu só mudei de lugar. A questão de inseticidas, eu não coloquei nada artificial e nem vou colocar, eu vou continuar usando só o composto. E eu coloco, por exemplo, as folhas que morrem, que eu corto, eu coloco para secar e depois coloco de volta. Eu estou deixando todos os insetos. Então, o que eu tenho feito, por exemplo, tem uma lagartinha que quer comer a minha couve. Então, eu tenho que ir lá e eu vejo ela, eu pego ela e tiro, sabe? Então, tem um besouro que é um besourinho japonês que é terrível, ele come tudo. Então, eu fui catando um por um, sabe? E tirei. Mas isso porque eu não tenho esse equilíbrio da floresta, né? Então, eu tenho que fazer essa intervenção. Mas uma vez que a gente tem, o ideal seria trazer sapo, por exemplo. Mas como eu não tenho água perto, mas esses Outro dia eu tava vendo. conceitos a gente consegue construir. Eu acho que é aí que entra a tecnologia, sabe? Aham. Ô, Ana, eu planto algumas abóbora, tomate, às vezes morango aqui dentro de casa. Poxa, eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, tem, sei lá, mais do que 50 plantas, né? E eu tento ao máximo não utilizar nada deletério, assim, nada que faça mal a longo prazo. E aí, pô, acho que praga é natural, você ter algumas pragas ali, alguns ácaros que você não quer, pulgão e tudo mais. E eu tava com problema com pulgão e ácaro, sabe? E principalmente morango, que é muito difícil. Aí eu fui estudar como é que outros países, tipo Holanda, fazem esse cultivo mais natural. E eles utilizam joaninha para pegar esses ácaros, para pegar esses pulgões. Eu falei, poxa, eu vou tentar comprar joaninha. E aí fui aqui no Brasil. Eu só consegui comprar joaninha, assim, no lugar que vendia para a larva da joaninha para criança, como se fosse um experimento. Aí comprei, coloquei aqui, durou um mês e não deu muito certo, né? E aí, o que que eu fiz? Poxa, eu fui para uma abordagem artificial. Peguei um inseticida artificial ali e funcionou, né? Então, assim, e funcionou do seguinte, né? Deixou estéril qualquer vida que tinha ali de inseto, né? Inclusive os insetos bons, isso é ruim demais. E isso acontece em agricultura ao redor do país inteiro, né? Você está com um problema ali, você não consegue, às vezes não tem conhecimento, não consegue implementar uma solução mais natural, e você vai para inseticida que mata qualquer vida de inseto ali, inclusive os insetos bons, e isso acaba prejudicando toda uma cadeia ali. Então, às vezes eu fico pensando assim que tipo realmente só com muito ensino, né, muita expertise de todos esses bloquinhos que a gente conseguiria criar uma coisa completamente sustentável, né? É, É complicado. é bem Eu fico vendo assim. complexo. E É bem outra coisa que é complexo. complexo, Ana, eu trabalho com dados, sou cientista de dados, então eu gosto muito de saber cada componente, o que que vai impactar, onde e tudo mais. E eu estava dando uma estudada, principalmente cálcio. Então tem muita gente que coloca o ovo moído ali, casca de ovo e tudo mais, para colocar esse cálcio. Quando você coloca esse cálcio no solo, ele demora 3 a 4 meses para o nutriente começar a ser incorporado na terra. Porque na verdade não é a casca moída ali, é uma decomposição daquele nutriente, né? E é muito difícil você mensurar quanto que tá de cálcio ali sem fazer um teste mega técnico ali, né? E com essa abordagem de você separar os nutrientes completamente e depois colocar um a um num solo inerte, né? Você tem um controle muito maior. Então, eu faço alguns testes aqui de
hidropônicos, né? Aeropônicos no geral, que eu consigo colocar exatamente o nutriente que eu preciso na hora que ele precisa. Então, por exemplo, tá florindo, tá criando fruto, eu vou com mais fósforo, eu vou com mais potássio. Tá na fase de crescimento, eu vou com mais nitrogênio, sabe? Então, por um lado, eu entendo que ter um ambiente completamente equilibrado é o mais saudável para todo mundo, para o meio ambiente. Por outro lado, eu entendo assim que se você tiver um controle exatamente do que você está colocando, fica mais estável as coisas, né? Fica mais preditivo. E às vezes a estabilidade, a previsão favorece a pessoa que está vendendo isso, né? Então, eu acho que é, é complicado É, eu quando a gente começa a entendo. entender mais como é que funciona tudo, fica É, cada vez mais complicado. A solução não é simplista, né? não, a solução não é simplista. Mas quando você falou daquela pessoa que faz os jardins verticais e de como ela Aham. reproduz, né, os ambientes, eu fiquei pensando, eu acho interessante, mas eu fico me perguntando por quê? Por que que a gente tem que recriar artificialmente se a gente tem o sol, se a gente tem o natural? Sabe? No seu caso, não. Você tá no apartamento, você tem vontade de crescer suas plantinhas, é diferente. Você tá num ambiente, né, que você não tem condição de trazer esse ecossistema. Então, você faz o possível para você ter isso aí. Isso é uma coisa, né? Mas agora, se a gente tem condição de ter a fazenda, se a gente tem condição de usar o sol natural, a luz natural, o solo do jeito certo, por que não? Né? Então é isso que eu me pergunto, por que não? O que está impedindo a gente? Então, claro que tem falta de conhecimento, e tem essa questão do paradigma que a gente tem que quebrar dessas pessoas que aprenderam a fazer desse jeito que é o jeito normal, né? Então, tem esse paradigma e tem esse movimento de instruir essas pessoas de uma forma diferente, né? Pô, Ana, tem uma empresa em Belo Horizonte que faz aquaponia dentro de um centro urbano, né? Então, o que que é a aquaponia? Eu tenho ali um cultivo de peixe, esse peixe vai comer, as fezes dele vão ser baseados ali em amônio, nitrogênio e tudo mais, e isso volta ali para a produção de folhas no geral, né? E é muito massa porque você tem duas produções simultâneas ali, né? E uma ajuda a outra, tem como se fosse um mutualismo muito bacana ali. E por que que isso é massa também? Porque eu estou colocando a produção de alimento dentro dos centros urbanos e eu não preciso gastar muito com transporte, que é um grande emissores aí de gás carbônico e tudo mais, né? Então, o que que eu acredito? Poxa, a gente podia replicar mais sistemas como esse, fazer uma produção de alimentos mais perto de centro urbano, né? Mas se a gente for por essa linha, fica basicamente impossível a gente replicar um ecossistema completamente balanceado. Porque apesar de eu ter duas espécies ali mutualistas, eu não vou ter, por exemplo, polinizadores. Eu vou ter que fazer uma parada manual, né? Eu não vou ter ali insetos capazes de alimentar ali do pulgão, da praga e tudo mais, né? Eu tenho que colocar o mínimo de uma intervenção ali que não vai ser saudável no caminho ideal, sabe? Então, assim, dado que atingir o perfeccionismo de um equilíbrio completamente sustentável é difícil, principalmente quando a gente coloca a produção dentro da cidade, como que a gente consegue chegar no meio termo, né? Como é que eu posso produzir em cidade que vai economizar ali com transporte, possivelmente vai ter algum inseticida, óleo de ninho, alguma coisa mais natural assim, né? Mas que vai chegar no meio termo. E esse meio termo que eu acredito muito, sabe? A seleção de espécie, os incas faziam isso. Durante a trilha que eu fiz ali, você tinha contenções de terra nas montanhas, e essa contenção muito bem pensada em como que a água ia percolar aquela contenção, como é que ela ia ficar armazenada em determinados lugares, né? E aonde que ela estava posicionada com relação ao sol. E isso gradativamente ia subindo na altitude, e os incas faziam o quê, né? Eles pegavam determinados alimentos e iam deixando isso mais natural, e adaptando ao clima de Machu Picchu ali, né? Então eles iam subindo com essa plantação gradativamente nos anos que iam se passando, né? O que que eles estavam fazendo ali, na verdade, né? Eles estavam adaptando aquela planta, eles estavam selecionando os grãos que eram mais resistentes para aquela situação. Então,
essa seleção genética, ela já vem acontecendo há muito tempo e não necessariamente isso é uma coisa ruim. Então, como é que a gente pode utilizar, tipo, tecnologia para ir fazendo essa seleção genética, para ir melhorando essa genética dessa planta, para que ela consiga se adaptar num ambiente teoricamente desfavorável, sem ter esse ecossistema completamente equilibrado, mas que precise menos de inseticida, precise menos de uma ação intervencionista ali, de um agrotóxico no geral, sabe? Então é nesse meio termo que eu acho, poxa, isso aqui pode ser bacana a longo prazo, isso aqui são áreas da tecnologia que me interessam muito, sabe? Então, mas aí você trouxe um exemplo excelente, maravilhoso, que é o quê? Um conhecimento ancestral de um jeito de fazer essa seleção de forma natural. Quer dizer, tem jeito de fazer. Imagina se os incas faziam isso lá em sei lá quanto tempo, 500, 600 anos atrás. Tem jeito de fazer. A gente não precisa mexer na genética da planta. Tem jeito de fazer isso naturalmente. Eu acho que é aí que entra a tecnologia, a gente entender esse processo, replicar esse processo, mas manter a forma original, que é como agora a gente está vendo que a Ayurveda está voltando forte, que é um sistema de medicina milenar, a medicina tradicional chinesa, que está voltando lá na ancestralidade para entender as ervas, que é o que a gente se perdeu, né? Isso existia, perdeu no caminho, e agora a gente está redescobrindo. E a questão da agricultura é a mesma coisa, é a gente voltar nesses exemplos, entender como que eles faziam, e aí usar a tecnologia para replicar, não fazer geneticamente modificado, né? Não sintetizar proteína no laboratório, que é absurdo fazer isso, a gente não A Ayurveda precisa. é uma alimentação milenária ali que a ciência cada vez mais descobre o tanto que é o impacto que ela traz, né? Exatamente, Muito aí que bom. eu acho que é o legal de usar a tecnologia para comprovar isso e disseminar esse conhecimento. Porque aí é que está a Sim, sim. verdade. A gente fica pensando que a modernidade é que trouxe o conhecimento científico, que a modernidade e a tecnologia que trouxeram o conhecimento, mas não é verdade. A gente está validando esse conhecimento milenar com o conhecimento que a gente tem agora. Mas é Sem dúvida. retornando a essas raízes é que a gente vai conseguir. Aham. Ana, eu acho que eu vou ser um pouquinho polêmico aqui, né? Tipo, eu tenho essa vertente de ser pró meio ambiente e tudo mais, e essa vertente também tecnológica, né? E eu vou entrar num dilema aqui. Então, pô, a gente sabe que é muito pouco provável, a gente, sendo realista, que a gente consiga reverter o aspecto climático ali, principalmente com emissão de gás carbônico e tudo mais. Tem um livro muito bom do Bill Gates, que é Como Evitar um Desastre Climático, né? Ele tem uma abordagem extremamente científica do que está acontecendo, do que é provável acontecer. O que ele fala? Pô, é muito pouco provável da gente reverter isso a curto prazo. Então, por exemplo, a gente tem ali 30% de reserva de petróleo consumida, tem mais 70% para ser consumida. A gente sabe que tem um lobby gigantesco nisso, a gente sabe que muito provavelmente nos próximos 50 anos vão continuar jogando gás carbônico na atmosfera, que isso é terrível, né? Como que a gente consegue evitar isso? Uma das vertentes dele é assim, pô, a tecnologia tem que avançar tão rápido ao ponto de que eu desenvolva uma linha energética mais barata do que o petróleo, e o petróleo passa a não fazer mais sentido. E aí, essa nova vertente tem que ser mais saudável, né? Tem que não emitir gás carbônico. Então, por exemplo, antigamente a gente matava baleia por causa do óleo, o óleo era energia, a gente parou de matar baleia, por quê? Porque a gente arrumou uma energia mais barata, né? Então, ele fala disso. E aí, Ana, pensando nisso, então, poxa, a gente tem uma tendência de aumento de gás carbônico na atmosfera e a gente não vê grandes países tendo uniões para que isso melhore e tudo mais. Outro dia eu vi um estudo muito bacana de manipulação genética em plantas. Para quê? Para que ela consiga incorporar o CO2 nas raízes dessa planta e tire da atmosfera, sabe? Então tem umas coisas de tecnologia que eu fico pensando assim, falo, poxa, tudo bem que o natural é sempre melhor, né? Mas se eu estou tendo essa manipulação genética para tirar o CO2 da atmosfera e isso vai ajudar o restante da população, dos animais, das outras plantas, eu fico pensando por que não tentar, né? Por que não a gente não ir para uma linha dessa? Então foi um estudo ali que eu achei muito interessante, sabe? É muito Uma coisa, interessante. Agora, o que que pode tirar também o CO2 sem essa tecnologia? o que pode tirar o CO2 sem essa tecnologia? A gente plantar mais.
Todas as É, plantas vão consumir o CO2. Se você plantar mais, você vai achar esse equilíbrio. sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Plantar mais, né? E pegando essa linha de plantar mais, eu tava vendo outras frentes de plantios na África, né? Então a África é muito seco, né? Não tem muita agricultura, não tem muita plantas ali. Eu tava vendo, poxa, um projeto simples de criar buracos que vão captar água. Esse buraco ali, ao redor dele, vai fazer uma mini mata e essa mata vai expandindo aos poucos. Então, poxa, sem dúvida tem outras alternativas, mas Tem essa, muito essa uso para parte tecnologia. de tecnologia me deixou um pouquinho fascinado, sabe? Mas tem muito jeito de usar a tecnologia para esse bem, né? Eu acho que você está no caminho certo de fazer as tuas buscas e tuas pesquisas, é isso mesmo, e é buscar esse entendimento. A gente tem que ter essas conversas para instigar esse pensamento crítico em mais pessoas, né? É, A gente tem que fazer essas perguntas, né? O agricultor, no fim das contas, ele tem que chegar à conclusão que ele tem que começar a se questionar da maneira que ele tem feito, né? Porque ele aprendeu nas duas últimas gerações fizeram assim. Não é que esse é o único jeito de fazer, né? Tem formas melhores de fazer. E é disseminando esse conhecimento que a gente vai promover essa mudança, né? Isso que eu acredito. sempre com educação ali, dá certo. Mas eu tenho muita fé que vai dar certo, sabe? Eu tenho muita fé que a gente tem que ir para um caminho de interseção, sabe? Tem que unir esses esforços. Então, por exemplo, poxa, a gente está vendo aí, principalmente esse último ano, um aumento de inteligência artificial, né? O que esse aumento compromete? Além de uma produtividade geral da sociedade maior, um uso de energia maior, né? Então, a gente está usando mais energia. Uma pesquisa no Google, ela consome muito menos energia do que você usar o chat GPT. Mas, poxa, a gente não vai usar o chat GPT porque consome mais? Muito provável que a gente use cada vez mais e cada vez mais modelos mais robustos. Isso vai consumir cada vez mais energia, a gente vai precisar tirar essa energia de algum lugar. Então, como que a gente pode ir para um lado avançando tecnologicamente com um consumo maior de energia, que isso é quase inevitável da gente ir nessa linha, né? Então, o próprio Bill Gates fala que quanto mais a sociedade, a população evolui, maior é o seu consumo energético. Não pega, por exemplo, a África ali, ela consome muito pouco, ela tem um impacto muito pouco no meio ambiente e tudo mais, mas à medida que for tendo mais escolas, mais indústria, mais desenvolvimento, a expectativa de vida aumente, vai consumir mais energia, né? Então, como é que a gente vai para um lado de tecnologia que está degradando o planeta e usa essa mesma tecnologia para ir numa vertente contrária de ajudar, sabe? Então, assim, de produzir energias mais limpas e Uhum. também de incorporar essa tecnologia com a natureza. Então, eu acho Hum. que o E ele, caminho ele dá é alguma essa vertente. sugestão Ele de dá fonte energética? sugestões, ele dá sugestões que não são muito bem aceitas por ambientalistas, né? Então, uma das Ah, sugestões que ele dá é energia nuclear. Então, pô, ah, a gente vê o quê? Teve vários desastres, né, com energia nuclear, mas se ela for muito bem gerida, é ela que tem menos impacto no geral, né? Então, por exemplo, se a gente pega tanto de lixo radioativo que a gente já criou nos últimos tempos e aproveita esse próprio lixo radioativo para produzir mais energia, você tem ali, poxa, acho que é uma expectativa dos próximos 50 anos que daria ali, só com lixo radioativo que a gente usou 5% e não usou mais, né? E essa tecnologia ela pode ser incorporada dentro das usinas ali para deixar isso mais seguro, né? O que ele fala também? Fala, pô, desastre climático, a perspectiva é que mate muito, muito, muito mais gente do que um possível desastre desse, né? Então, só por causas respiratórias e tudo mais, muitas pessoas já perdem a vida por causa disso, né? E tem parte de vertentes energéticas ecológicas, elas têm problemas muito grandes, né? Então, por exemplo, pô, eu tive o prazer, né, de empreender no mercado de fotovoltaico, né? Qual que é o grande problema do mercado fotovoltaico? A necessidade máxima de energia ali, elétrica, por volta de 6 horas da tarde, né? Poxa, 6 horas da tarde a placa fotovoltaica já parou de produzir, né? Então, o pico energético de produção é diferente do pico energético da demanda. E quando uhum. essa demanda está muito alta, o que eles fazem? Eles ligam, por exemplo, a energia voltada para o carvão ali. Então, tem alguns estudos falando, alguns estudos não, alguns projetos falando, pô, como é que a gente vai estocar energia solar ali, né? A gente vai com pesos muito grandes, carregando para cima e depois para baixo, gerando energia, né?
Então, eu entendo ali que, poxa, até energias que a gente entende como sendo mais renováveis têm seus percalços ali. Se for olhar, só 6% da energia mundial é energia renovável. E várias das renováveis que a gente chama de renováveis têm seus impactos que muitas das vezes não são falados, né? Então, por exemplo, energia gerada por usinas hidrelétricas, poxa, atrapalha muito, muda muito, tem muito CO2 produzido ali pelas espécies que estão debaixo d'água, atrapalha ali o fluxo natural dos ribeirinhos, dos peixes e tudo mais, sabe? Então, eu acho que se a gente conseguir correr com muita tecnologia ao ponto de produzir energias que são mais sustentáveis e mais baratas do que atualmente petróleo, gás e tudo mais, a gente consegue ter esse ponto de inflexão. E é esse ponto de inflexão que ele acredita. E eu também acredito, né? Indo para uma abordagem de tecnologia, sabe? Aham. É complexo, né? Essa questão Mas esse energética. esse é um campo muito promissor. Esse é um foco muito bom. Quer dizer, se fosse para eu dizer assim, estrategicamente pensando, onde focar a tecnologia, um que eu sou totalmente contra exploração espacial, né? Se eu fosse eu, presidente dos Estados Unidos, eu ia cortar a NASA, acabar com tudo e usar esse dinheiro todinho para a gente fazer agricultura regenerativa. Mas eu acho que esse é um campo bom para se investir na geração de energia. Como a gente ser mais eficiente coletando energia solar, né? Agora eu já vi alguns projetos que captam energia gerando ondas, né? Isso eu achei sensacional também. A eólica, como conseguir fazer a eólica ser mais eficiente, né? Então, esses campos acho que são campos bem estratégicos, que é o campo que diverge do petróleo, Uhum. nessas E aí, energias Ana, limpas. essas que você citou, elas têm o mesmo problema da solar ali, né? Então, como que o pico de produção não é o pico da demanda, sabe? Uma das frentes energéticas que no Brasil aqui forte também é biomassa, é álcool. E se você for olhar de forma crítica, esse álcool produzido pela cana-de-açúcar, ele tem pouco impacto no meio ambiente, né? Ele é muito menor do que diversas outras fontes, né? Então, beleza, ir para uma linha energética da nuclear pode ser complexo em termos da sociedade, de aceitação, pode ter um impacto climático, pode escapar radiação ali, pode impactar as pessoas, tudo mais, né? E você tem uma vertente, poxa, eu posso produzir energia com base no sol que está batendo aqui no Brasil pela cana-de-açúcar, tudo bem que tem seu impacto, mas ele é muito menor do que grande parte dos outros impactos ali, né? E aí eu estava vendo uma entrevista até com Ike Batista, que ele falou o seguinte, né? Poxa, já estão implementando mudanças ali ah, na genética da cana-de-açúcar para conseguir produzir muito mais álcool por metro quadrado, né? Então, essa é uma linha que eu fico pensando assim, poxa, apesar de você estar manipulando ali um ser vivo, né? Apesar de você estar manipulando ali uma espécie e criando uma espécie completamente artificial, né? Que ela não é natural, isso nem é seleção genética, é manipulação genética mesmo, de certa forma é ruim, mas a causa para isso, de certa forma, é boa, né? Porque produz uma energia muito mais limpa do que grande parte das energias que a gente está ali. Então, É, esse meio termo que eu fico muito apaixonado, digamos assim, né? não, eu achei bem bacana isso, eu nunca tinha ouvido falar, mas não querendo polemizar, mas dando um passo atrás, para que a gente precisa fazer isso com a cana, se a gente nem usa todo o potencial que a gente tem dela? Né? Quer dizer, se a gente substituísse toda a gasolina por álcool, primeiro, já seria um grande avanço. É isso que eu penso. Qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo seria a gente eliminar os carros a gasolina transformar todos eles a carro a álcool. Isso já Pô, e seria um benefício enorme, né? por que que a gente, o Brasil, usa muito mais carro movido a álcool do que o restante do mundo inteiro, né? Então você pega o mesmo carro que é produzido aqui, que ele é flex, ele é a álcool, na Europa ele é a diesel, que é muito pior, né? Por que que a gente consegue fazer isso? Porque a gente consegue produzir um álcool barato. É lógico que o álcool fica sempre concorrendo com o preço do açúcar, né? Então se o açúcar tá caro, para de produzir álcool, começa a produzir açúcar. Mas se a gente consegue produzir esse mesmo álcool cada vez mais barato, ele pega parcela que está ali da gasolina, sabe? Então esse que é o ponto. Se a gente conseguir produzir mais barato, a gente evita o uso de combustíveis fósseis, sabe? Nossa, você tocou num ponto que agora foi assim, veio uma luz.
Esse é o ponto. Por que que a gente tem que dividir a produção do álcool com a produção do açúcar? Porque Esse é o grande lance, a gente não precisa do açúcar. E agora a gente está descobrindo que a gente não precisa produzir o açúcar. é isso, Esse é o é isso, segredo. Virar toda a é isso. produção da cana para o álcool e substituir a gasolina. Aí, tá Seria vendo? Ó, muito bom para a aí, ó, o teu sociedade como um todo. projeto. Seria muito bom, seria Esse muito é bom. o grande Eu, segredo. eu acho que isso é uma tendência mais natural, assim, sabe, Ana? Então, gradativamente, a população está ingerindo menos açúcar, né, no geral, ali. Poxa, a minha geração ingere muito menos açúcar do que a dos meus pais, né? Isso é bom, é uma consciência que está se formando na sociedade e reflete ali no álcool, né? Mas o usineiro que está ali com a cana, com a produção de cana, ele tem uma escolha, né? E a escolha vai ser pautada no financeiro. Então, ou ele Exato. vai vender Mas é isso que eu te falei, que volta no indivíduo. Por que que volta sempre no indivíduo? Que são as nossas escolhas enquanto consumidor. isso. Eu, por exemplo, E não o compro consumidor tem muita açúcar. força. Eu não compro Eu açúcar. também não. Você também não. Tá vendo? Esse é o poder de cada um. Por isso que eu Uhum. falo que a transformação começa dentro de cada pessoa, nas É, escolhas que a eu gente acredito muito faz. nisso, Ana. É menos açúcar, poxa, menos consumo de carne no geral, sabe? Que aí você também aumenta a produtividade energética ali e tudo mais, né? Então, essas pequenas coisinhas que o indivíduo faz, se tem mais indivíduos fazendo, potencializa essa melhora, né? É Com certeza. exatamente. Esse que eu acho que é o caminho. Esse que eu acho que é o caminho. Por isso que eu faço as escolhas que eu faço, né? E aí tem muito impacto, porque a gente não consegue ver o todo, né? A gente fala, a gente precisa ver a floresta além das árvores. Cada um de nós é uma arvorezinha na floresta, né? Se a gente conseguir, cada um, comer menos carne, menos açúcar, reciclar todo o lixo, plantar uma coisinha que seja, sabe? E aí esse movimento vai crescendo. Olha o tanto de plantinha que você tem na tua casa, você tem 40 metros quadrados dentro de um apartamento, mas isso não te impede de ter tuas plantinhas. Eu posso plantar muito mais no meu quintal, vou aumentar. Mas é esse o movimento, é o movimento com cada um, nas escolhas de cada um, usar o poder de consumidor que a gente tem, porque é assim que a A gente gente tem faz a muito poder. mudança, não é? A mudança começa dentro de cada um, né? E aí a gente vai influenciando as pessoas que estão à nossa volta. E é assim que vai crescendo o movimento. Não adianta a gente achar que vai vir uma coisa mirabolante, né? Não tem nada que vai vir mirabolante, mas são os pequenos passos, né? Que vão causar É, as grandes mudanças. o padrão nosso de consumo, de comportamento, ele reflete, em suma, no indivíduo, né? Se tem mais indivíduo fazendo determinadas ações, vai refletir no consumo global. Então, vamos evitar aí o consumo de açúcar para priorizar o álcool, e assim a gente consegue ter energias mais limpas, né? Pois é, olha aí, ó. Vamos levantar essa bandeira agora, esse ativismo aí, esse aí eu gostei. Esse é muito bacana. É mais um motivo, né, para a gente diminuir a produção de açúcar. Ó. Isso ganha todo mundo, é o ganha-ganha, é isso que a gente tem que achar sempre. O que que é o ganha-ganha? Esse aí ganha todo mundo. Porque processar a cana para fazer açúcar também é um mega de um processo. Isso aí é um ganha-ganha violentíssimo. Eu adorei essa ideia. Massa, né? Vamos levantar essa bandeira agora. A gente pensa que não, mas a gente tem muito poder. Tem, tem. Sempre reflete no indivíduo ali e o poder que a gente tem de persuasão, de influenciar a comunidade que está ao nosso redor também é muito grande, a gente subestima um pouco. Exatamente. Exatamente. Que bom, você gostou? Amei, amei. Acho que foi uma discussão, pô, muito construtiva, né? Contrapontos Uhum. muito bons. Aqui, Obrigado pelo esse vamos, convite aí, Ana. imagina, vamos marcar outra para a gente falar dos esportes e da alimentação, que eu acho que é bacana também, né? Acho que é. Fiz a maratona agora, Ana, tô inspirado. Pois é. Só. Como é que foi a maratona? Foi legal? Você ficou morto? Foi, Não. fiquei bem cansado, né? Porque, tipo, eu tenho um problema no joelho, né? Então, minha preparação foi bem certinha, assim, para evitar ao máximo o problema no joelho ali. Então, até do que eu comia para não impactar a inflamação, sabe? Poxa, cúrcuma, sem carne vermelha, né, no geral. Então, mais essa alimentação bem pensada ajudou também.
Isso é muito massa. Qual o tempo que você Agora tem fez? o meio Ironman. Eu fiz com a Isadora, minha namorada, então a gente fez em 4 horas e meia, se eu não me engano. A gente fez junto. Nossa, é Aí no Rio muito foi tempo correndo, né? muito Caramba. tempo. Uau! E qual que foi a motivação? A motivação, eu acho que, poxa, eu acho que eu fiz uma mudança dos meus esportes lá atrás, que era cada vez mais de endurance, sabe? Cada vez mais de resistência física, porque é um dos fatores ali que aumentam a sua longevidade, sabe? Então, exercícios aeróbicos em vez de exercícios de musculação. Então, a motivação foi essa lá atrás, uns 4, 5 anos atrás, e aí eu fui indo para esses esportes de endurance. Então, agora, em setembro, eu tenho o meio Ironman também, endurance um pouquinho mais punk do que a maratona, e lá na frente eu quero fazer um Ironman full, né? Então, essa, that's the journey, Você quer that's the achar o seu decision. limite. Não, eu acho que não é por causa do limite, eu acho que a prova, ela te obriga a ser saudável, porque você tá com um objetivo lá na frente, sabe? Então, eu acho que se não tivesse essas provas, eu seria um pouco mais desleixado com alimentação e com exercício, sabe? Então, não é a prova, é o the journey. The journey is the Ah, destination, no final das contas, sabe? entendi. Legal. Você coloca Mas, umas metas e aí você fica motivado para se eu preparar sempre para gosto de essas ter uma, metas. uma prova lá na frente, porque eu sei que se eu tiver a prova, eu vou ficar regrado em fazer atividade física, em ter uma alimentação boa, e se eu não tiver a prova, eu, eu me conheço, eu não vou estar tão regrado, sabe? Muito Então é meio que uma legal, é. muleta para. Quem fala exatamente isso é o. Das Ele fala a mesma coisa disso. Fala, poxa, eu gosto de ter uma prova porque eu vou estar disciplinado porque eu tenho essa prova. Se eu não tiver prova, eu não fico tão disciplinado, sabe? É a mentalidade de ter o objetivo, né? De ter Aham. as metas. É legal, é isso aí. Bacana demais. É, muito massa. E aí, o importante da comunidade, que a gente estava falando, que impacta, é que essa vertente do triatlon, pelo menos na Conta Simples, que é onde eu trabalho hoje, começou com uma prova de 5 quilômetros, sabe? E aí foi uma comunidadezinha, poxa, vamos fazer uma de 10, vamos fazer uma aqui, né? Quando vê, a gente já tá fazendo um meio Ironman, sabe? Então foi por quê? Porque a gente teve um influenciando o outro e puxando o outro, né? Então isso é muito massa. Esse poder que a É gente tem isso como que é indivíduo de legal. impactar os outros é muito legal. É o poder da comunidade. E é assim que a gente vai disseminar também essas outras práticas. Tudo Uhum. que é saudável. Então, são essas competições. Aí vem a alimentação junto, porque é a preparação para isso. Aí vem o meio ambiente junto, porque a gente precisa de tudo para estar equilibrado e tal. E aí vai crescendo. Muito legal. Sem dúvida. Muito legal. Bom, Zana, muito Tá obrigado por bom? esse convite aí. Tem uma. Excelente esse papo nosso. Ah, que bom. Tem uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para quem está ouvindo a gente? Poxa, eu tenho um canal no TikTok que chama Equilibrando, que é justamente isso. A gente equilibrar a tecnologia com o meio ambiente, com esportes, com tudo isso, né? Ter essa coisa mais equilibrada. Mas, Ana, eu queria principalmente agradecer essa oportunidade aí, essa ação que você está fazendo justamente para influenciar o meio que você vive, o meio que atinge aí o seu canal. Então, muito fera. Esse é o objetivo, né, no final das contas. Exatamente. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto, Ana. Obrigado pelo convite Obrigada, viu? novamente. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijão. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga.